Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Eles variam de R$ 4,99 a R$ 14,99 por mês. E tem promoção de estreia. Quando atingirmos 30 membros ativos no YouTube, faremos um sorteio de uma camisa oficial do Guarani, na cor branca, usada na temporada 2024. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Hoje é segunda-feira, 20 de abril de 2026. Você provavelmente deve estar curtindo um feriadinho prolongado, já que amanhã é feriado de Tiradentes. Eu não, então estou aqui. Estaria aqui também de qualquer jeito, porque é o pós-jogo do decepcionante 1-1, empate ontem no Brinco de Ouro em casa, hein? Contra o Itabaiana, um dos possíveis piores times do campeonato, pelo menos nas projeções atuais, hein? Muita gente está colocando o Itabaiana, junto com o Maranhão e o Anápolis, como 3 dos 2 possíveis rebaixados ao final do campeonato. Lembrando, hein, esse ano só caem 2, ano que vem também, porque em 2028 a Série C vai ter 28 times, vão subir 6 da Série D esse ano, 6 da Série D no ano que vem. Claro, aí tem os outros times que vêm aí, os outros rebaixados, enfim. Vai chegar a 28 no ano de 2027. Mas sobre o jogo, e já vou avisando, tá? Eu vou quebrar o Bom Dia Guarani como eu fiz semana passada. Hoje, basicamente sobre o jogo. Amanhã, sobre a entrevista coletiva. Eu fiz assim semana passada, vou fazer assim também nesta. E essa entrevista coletiva ela requer um pouquinho mais de atenção, de detalhe, porque ela foi um pouco explosiva. Mas um spoiler aqui, o Bom Dia Guarani de amanhã ele vai ser um pouco polêmico. Então, se você quiser interromper o seu feriadinho para acompanhar, seja bem-vindo. Sobre o jogo, não tem técnico que reclame ou que ache ruim, né? Ou nem torcedor também, quando um time mantém a escalação de um jogo para o outro, né? Foi o que aconteceu com o Guarani. O time venceu Volta Redonda na semana passada e foi a campo contra o Itabaiana com exatamente o mesmo time, né? Para o bem ou para o mal, o Rafael ali de volante, principalmente, né? O Luca de centroavante, jogadores que, enfim, têm tido atuações questionáveis, mas mesmas escalações, mesmos problemas. O primeiro tempo do Guarani contra o Itabaiana foi um pouquinho melhor que o primeiro tempo contra o Volta Redonda. O Guarani criou, teve algumas chances, o Guilherme Cachoeira fez um bom jogo no primeiro tempo, o Herbert também foi ali muita movimentação, mas o Luca continuou apagado, o Rafael e o William Farias continuaram batendo a cabeça. A novidade da vez foi a atuação muito ruim do Inayan, tanto é que ele rodou no intervalo, né? O Kaique França praticamente não fez defesa nenhuma no primeiro tempo, muito parecido com o jogo contra o Volta Redonda. Então estava tudo meio no script, né? Mesmo time, mesmo jeito de jogar, poucos resultados ainda. E no segundo tempo, o Inayan saiu, e aí o Hélio Cizenando, nas suas escolhas, né? Acabou colocando o Rafael de lateral direito, posição que ele atuou durante o Campeonato Paulista, e também não foi lá muito legal, né? Colocou o Isaac no meio, e aí a coisa ficou boa, porque o meio de campo deixou de ser pesadão, marcador, com dificuldade para sair, né? A hora que eu vi aquilo, eu falei, opa, vai dar certo. Até porque, se a gente for lembrar, na coletiva depois do jogo com Volta Redonda, o Hélio falou assim, a minha maior preocupação é não tomar gol. Posso fazer 0-0, mas eu não quero tomar gol. Então, aparentemente, ele tem aí uma pegada um pouco defensiva. Quando ele liberou o time, não deu 2, 3 minutos, o Guarani fez 1-0 o gol do Herbert, uma boa jogada do Isaac. Começou ali com o Guilherme Cachoeira, Emerson, Isaac, enfim, pelo lado esquerdo.
O Herbert fez o gol. A hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, graças a Deus. O time mais leve pode fazer o Hélio mudar de ideia, né? Com essa história de, eu não quero tomar gol. Pô, o Guarani é protagonista da Série C. Os times vão mais se defender do que atacar o Guarani. Então a chance de tomar gol já vai ser pequena por natureza. Soltou o time, fez 1-0, falei, agora vai. Mas não deu 2 minutos. Uma bobeada da defesa ali, o Emerson ficou olhando pra bola, o jogador do Itabaiana veio pelas costas dele e fez um gol bonito até, de alguma técnica. E aí eu pensei de novo, isso aí vai atrapalhar, hein? Porque o Hélio vai falar, tá vendo? Melhor não ter tomado gol. Melhor se eu tivesse mantido a formação anterior. Então ficou um negócio meio Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho, fresquinho porque vende mais. E aí eu falei, bom, mesmo assim, né? O time mais leve vai chegar. E não chegou, né, gente? Não chegou. O Herbert foi um pouquinho mais consciente. Aí começou um monte de chuveirinho na área. Teve um lance perigosíssimo do Itabaiana, que o Kaique França fez uma defesa numa cabeçada, que o Rafael Donato, com seus quase 2 metros de altura, conseguiu perder pro centroavante deles. E aí o Itabaiana foi se fechando, o Guarani jogando bola na área. E acabou 1-1 mesmo. Para mim foi muito decepcionante. Em alguns momentos a gente falou ali, eu na live do pós-jogo do Bugrecast falei também, né? A gente precisa de mais Herbert no time, com um perfil mais faminto, com um perfil mais... Preciso evoluir na carreira, preciso crescer, preciso fazer gol, preciso raspar a bunda no chão, né? A gente não tá vendo alguns jogadores, né? Achei que o Jonathan Costa fez uma boa partida, achei que o Isaac entrou bem, ali na frente, o Guilherme Cachoeira um pouquinho, o Herbert foi o melhor em campo de novo, artilheiro do campeonato, mas tá faltando fome em alguns momentos no time, né? Parece que vão ganhar a hora que quiserem. Então, eu entendo o pessoal direcionando um pouco o canhão pro Rafael, mas eu acho o Rafael o melhor zagueiro do elenco, junto com o Jonathan Costa. Acho que ele tem que ser a dupla de zaga. O Donato, com todo o respeito, grande, forte, mas se ele fosse essa Brastemp toda, ele não estaria jogando a Série C. Jogador já experiente. Então, e ele tá sendo vítima dessa baguncinha aí, né? Dessa baguncinha de elenco. Porque é inacreditável o Guarani ter 36 jogadores no elenco e ter que improvisar um zagueiro na lateral, ter que improvisar um zagueiro de volante. É inacreditável que nós estamos indo para maio, o elenco numeroso desse tamanho, e não tem as peças, né? Tudo bem, o Natan Melo tá machucado, Fabrício Dias foi embora para Inter de Limeira, mas falta, né? Tá falta. E o centroavante também, Maranhão, quem sabe, né? Volta de lesão aí pro lugar do Luca, a pressão popular em cima pro Kevin entrar no time. Então, não tá legal, né? Eu não consigo concordar com aqueles que estão chamando o Hélio de burro, criticando o trabalho dele. Eu tô falando do trabalho, não tô falando da coletiva, isso fica para amanhã. É o 3º jogo dele. Ele tá conhecendo um monte de peças, o elenco é gigante. Imagina a dificuldade para dar um treino para 36 jogadores. Tudo bem, tem um ou outro que tá no sub-20, mas que sejam 32. Como é que você monta um coletivo com 32 jogadores? Um monte fica do lado de fora, enchendo o saco. Então, não tá legal. Não tá legal, eu esperava mais desse jogo. Para mim, o Guarani era completamente favorito para ganhar esse jogo com tranquilidade. O Itabaiana não tinha feito nenhum ponto até agora. E no fim, nós jogamos 2 pontos fora e demos para eles o primeiro ponto. A terra não é arrasada, a bagunça não está generalizada, mas dentro de campo o time tem que resolver esse problema da lateral direita, tem que resolver esse problema do meio e tem que resolver esse problema da centroavância. Se conseguir encontrar um caminho para essas 3 posições, o Guarani vai embora, deslancha, joga leve, joga fácil e vai se classificar. Eu acho que vai se classificar de qualquer jeito, tá? Mas vai evitar atuações tão ruins como essa e contra o Maranhão e contra o Volta Redonda também não foi de brilhar os olhos, né? Mas estamos nos falando aí do jogo de ontem. Tem muito trabalho para ser feito, tem muita coisa para ser acertada e amanhã eu falo da coletiva, porque não era esse tipo de desfecho para a noite de domingo, no sentido de, quem sabe, uma crisezinha, né? E aí nós vamos precisar de gente experiente para lidar com esse momento difícil. É isso. Herbert, para mim, melhor jogador em campo, 3 gols em 3 jogos, artilheiro do campeonato, ídolo da torcida já. E algumas outras coisas pra gente acertar nesse time. Fechou? Bom feriadinho, boa emenda de feriado aí pra você.
Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre o Guarani, e sempre nos perguntando, cadê a SAF do Guarani?